Bom, falta ainda quem? Ananda. Falta Ananda, Islane e Fran, né? Tá. Vou esperar só mais uns 5 minutinhos, ver se ela chega. Se não chegar, a gente começa, tá? E aí, já deram uma olhada lá nas questões da lista? Não. Não? Por que não? É porque eu fui sincera, né? Consegui fazer, não, professor, essa lista aí. E professor, Nenhuma? se a senhora não conseguiu, eu não vou conseguir, não vou Só nem consegui a 1 e a 2. Só a 1 e a 2? Só é mais fácil. Não, mas tá. Tem Professor, mais você fácil começa que com as essas aí. questões. Você começa com as questões de Não, 5, professor. aí vai aumentando, entendeu? Eu olhei. Eu fiz que nem Emanuele aí, ó. Não, mas olhei, vi que estava difícil e fechei na mesma hora. Você viu que estava difícil, você tentou fazer e achou difícil. É diferente, né? Não, eu olhei, eu já vi que tava um negócio assim complicado demais pra mim. Eu não vou fechar logo pra não aumentar, pra não minha pressão não subir. Ah, tá. Tá certo, viu? Tá bom. Mas vai dar certo, vai dar certo. Daqui para daqui para a próxima aula a gente tá aprendendo esse negócio. Hoje é das leis, é? É, que eu já comecei na aula passada e a gente vai terminar nessa aula. Vixe, Maria, que coisa triste, eu perdi. Pois é, né, Gabi? Vixe, então não vale a pena assistir essa, não, vou ficar perdida. Claro que vale. A gente vai continuar vendo outros tipos de força hoje. Eita, desculpa. Que merda. Ó, quem tá rindo aí, ó. Vixe, Maria, peraí que minha caneta caiu. Assim nunca vai valer a pena assistir aula, porque desse jeito aí, desse jeito, Gabi, é difícil, viu? Desse jeito aí tá difícil. Ah, meu Deus, vamos lá. Vamos continuar aqui nossa aula. Na semana passada, né, na quarta-feira, a gente viu sobre as leis de Newton, né, a primeira, a segunda e a terceira. Inclusive, Gabi, você pode amanhã ou mais tarde, né, assistir a aula gravada, já está disponível lá para você assistir, tá? Garanto que você não vai se arrepender e garanto também que você vai entender, né? Pronto, ó, olha aí, ajudando a coleguinha. É bom assim, ó, certo? Falamos sobre os tipos de força, né? Começamos a falar sobre a força-peso, falamos sobre a força normal, a força de atrito, né? Paramos em força de atrito, né? Paramos na força de atrito, tá? Nós iremos ver hoje as forças, ó, de contato, as forças de contato, certo? Entre outros corpos. Como assim, professor?
força de contato entre outros corpos. Geralmente a gente vai ter dois corpos se associando e criando essa outra força, tá? Então a primeira força que a gente vai analisar, a gente chama de força elástica, né? O que é a força elástica? A força elástica é quando a gente tem, né, um objeto, ó, um objeto qualquer, tá? Vou fazer aqui uma superfície bonitinha, ó. E esse objeto ele está ligado por um elástico ou por uma mola, né, ó? Certo? E o que a gente consegue observar? Pô, Gabriel, deixa eu tirar onda com minha linha reta aí. A gente pode ou puxar essa mola, ou a gente pode comprimir essa mola, né? Então a gente vai ter aí, por exemplo, ó, vou fazer outra figura aqui. Essa tá mais reta, eu acho, né? Não sei. Da mola agora sendo esticada, ó, tá? A mola está sendo esticada. E outro exemplo mostrando a mola Peraí, gente, rapidinho. Ah, não. E a mola sendo comprimida. Ó. O que dá para perceber? Dá para perceber que quando eu puxo essa mola, a gente vai ter aqui, ó, um aumento no comprimento dessa mola. Se eu empurro a mola, a gente vai ter aqui, ó, uma diminuição desse comprimento. Então, tanto na hora de comprimir como na hora de estender a mola, eu vou ter uma mudança de comprimento. A gente vai chamar essa mudança de comprimento de delta X. Ó, delta X. E o que esse delta X vai representar para a gente? Vai representar para a gente a deformação da mola. O quanto a mola deformou. A gente vai chamar de delta X. Aí se eu perguntar, tá, mas toda mola deforma igual? Ou existem molas que deformam diferentes, né? Se eu pegar, por exemplo, a mola de uma caneta e eu pegar uma mola de uma suspensão de carro, quem vai ser mais fácil na sua cabeça da gente conseguir deformar? É a mola do carro ou é a mola da caneta? Você, óbvio, professor, né? É a mola da caneta, né? Por quê? Porque o material daquela mola influencia na sua deformação, né? Então, assim, tudo que envolve o material especificamente, como Camila falou aí, tem um coeficiente, né? Toda vez que a gente tiver algo que depende do material, da substância, a gente vai ter o coeficiente. Então, a força elástica, ela vai depender de dois fatores importantes, que é a deformação da mola, obviamente, né? E vai depender também da constante elástica da mola, que a gente vai chamar de K. Então, essa molazinha aqui, ela vai ter uma constante, ó, uma constante K, que eu vou chamar de constante elástica da mola.
certo? Então, no momento em que a gente vai calcular, encontrar a força elástica, eu vou usar a seguinte fórmula. Força elástica, ó, é igual a K vezes delta X, certo? Ó, K vezes delta X. Essa é a forma com que a gente calcula a força elástica da mola ou de um elástico que estica, certo? Professor, e questão que envolve corda? Toda corda estica? Não. Só se a questão falar que a corda esticou. Aí, se a corda esticou, não é mais corda, vira um elástico, certo? Tem que ter cuidado com essas nomenclaturas nas questões. Então, viu que a questão falou sobre alguma coisa que estica, é porque ou é um elástico ou é uma mola, a gente vai usar a força elástica sempre que algo esticar. Sempre que algo deformar, certo? Tá? Essa é a famosa velha, conhecida como Lei de Hooke. Lei de Hooke. Ó. Foi um cara chamado Hooke, né? Não aquele cara, eu botei de ver só para tirar onda, mas Hooke, ele chegou à fórmula aí da força elástica. Sara disse, aí já é tração, né? Perfeito, Sara, é isso mesmo. Tração, tá? Tranquilo até aqui? Gente, eu tô indo devagarinho para vocês acompanharem, mas se vocês virem que eu tô muito devagar, vocês me avisam que eu tento acelerar mais, certo? Acho que dá pra acelerar um pouquinho. Dá, né? Se eu acelerar, não vou entender nada. Eu sou lesa. Não, acelerar no sentido de assim, Ah, tentar ir mais direto, entendeu? tão Sem ótimo. dar os enrolations. Pronto, eu gosto. Mas eu vou acelerar mais um pouquinho, tá? Da forma que Gabi entenda, tá? Ó, professor, se eu aplicar uma força aqui, ó, se eu aplicar uma força aqui, força F, certo? E eu fazer com que essa mola ela sofra deformação, a força elástica ela vai ser de atuação contrária, ó. Força elástica, certo? Ó. Ou seja, se eu estou empurrando, eu estou aplicando uma força e essa mola tá doida para voltar à posição inicial. Então, a força elástica vai estar no sentido contrário à força que eu estou colocando na mola. Certo? Tá dando para entender isso? Beleza. Então, eu posso usar a primeira lei de Newton, certo? Para dizer o seguinte, que a somatória das forças que atuam no eixo X. Por que eixo X? Porque eu estou analisando apenas a horizontal, ó, a horizontal, certo? A somatória das forças que atuam no eixo X é igual a força elástica para um lado, força F para o outro. Isso faz com que as forças se anulem, né? Ou seja, essas forças vão se subtrair. Vai ser força F menos a força elástica, certo? Ó, força elástica, tá? Vamos lembrar que se a gente está na primeira lei de Newton, essa somatória tem que dar zero. Então, zero igual a F menos a força elástica. Ou seja, esse menos, ele pode passar para cá, positivo. Então, a força F é igual à força elástica se, e obviamente se não tiver atrito, certo? Ó.
força F é igual à força elástica se não houver atrito. Certo? Gabi. Gabi, tá entendendo, Gabi? Seja bem sincera. Professor, assim, é uma palavra muito difícil de entender. Porque eu acho que eu tô perdida porque eu não assisti a outra aula. Ou porque eu coloquei na minha cabeça que eu só vou aprender quando eu ver a outra aula, entendeu? Pois é, não tire isso da sua cabeça. Você vai aprender nessa aula aqui. Ou você bota na sua cabeça que você vai aprender nessa aula, ou você não aprende nem na outra aula, nem nessa daqui. É a realidade. Aham. Não, Tá? não, mas continue. Pode continuar. Você tá conseguindo acompanhar? Eu não fui grosso, não, Tô. gente. Eu tô só falando a verdade, tá? A realidade do nosso cérebro é assim. Tá? Não, eu tô conseguindo acompanhar. Ó, é porque Sara disse, vixe Maria, achei que eu achei que normalmente eu tinha sido grosso, mas é a realidade, gente. Se a gente falar que não vai aprender o que a gente não vai conseguir, a gente não consegue, não. Tá? A gente tem que dizer que vai conseguir. Tá? Ó, se não tiver atrito. Professor, e se tiver atrito? Vamos lá. O atrito vai estar onde? Aí. Vai estar no sentido da força elástica ou vai estar no sentido da força que eu estou aplicando? Isso mesmo, Islane. Se você criar um bloqueio, fica mais difícil ainda de aprender. Justamente. Né? E aí? A força de atrito, ela vai ter o mesmo sentido da força que eu estou aplicando ou o sentido da força elástica? Sara disse que é do elástico. Eu acho que é elástico também. Perfeito. Por que de elástico? Porque a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento que você está fazendo. Então, se você está movimentando para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Perfeitíssimo. Então, a gente vai ter aqui, ó, a força. Vou colocar ela aqui, ó. A força de atrito. Atuando, ó, vou botar ela aqui também, ó. Força de atrito, atuando contrário ao movimento. Ou seja, o que vai mudar? Vai mudar que eu vou inserir outra força no sentido da força elástica. Ou seja, vai ficar assim, ó. A somatória das forças que atuam no eixo X são a força elástica mais a força de atrito menos a força que eu estou aplicando. Certo? Eu sempre vou começar pelas forças que estão em mais... Ou seja, peraí. Eu sempre vou começar pelas forças, se caso eu tenha, das forças que estão no mesmo sentido. Então, a força elástica mais a força de atrito menos a força que eu estou aplicando. Certo? Ou seja, eu posso passar esse menos F para o outro lado e digo o seguinte, que a força aplicada é igual à força elástica, ó, mais a força de atrito. Certo? Ó, a única coisa que diferenciou foi porque eu acrescentei o atrito aqui. Tá? Nessa situação de cima, onde eu estou esticando, ó, eu estou esticando a mola. A minha força F está onde? Está para cá, ó. A força F está para cá. Consequentemente, a força de atrito está para lá. Aliás, desculpa. Força de atrito está para lá e justamente junto com a força elástica que também está para lá. Certo? Tranquilo até aqui? Sim. Show. Professor, e se a força elástica agora estiver na vertical? O que vai acontecer? Vamos lá, ó.
eu tenho uma mola segurando uma caixa. Ó, certo? Se eu estou na vertical, a primeira força que atua em mim é a força peso. Então, para baixo, eu tenho a força peso. E para cima, ó, eu tenho a força elástica. Então, perceba que o viés agora mudou, né? Agora mudou o viés, né? Porque eu tenho peso para baixo, força elástica para cima. Ou seja, a somatória das forças que atuam no eixo Y, ó, é igual a peso menos a força elástica, né? Se não tiver movimento, eu digo o seguinte, que a somatória é zero, primeira lei de Newton, o peso menos a força elástica. Ou seja, eu pego esse menos aqui, ó, menos a força elástica e passo para cá positivo. Então, eu vou ter que o peso é igual à força elástica. Ó, tá? Se não tiver movimento no eixo vertical. Camila, nessa situação aqui, não entra normal. Por quê? Porque o bloco ele está suspenso. Se eu tivesse a superfície embaixo do bloco, tocando o bloco, aí eu teria normal também para cima. A gente vai ver esse exemplo aí, tá? Ó, professor, e se eu puxar esse bloco para cá? Se eu puxar ele para cá, eu aplico uma força F. Vai mudar alguma coisa? Vai, né? Vai mudar. Por quê? Porque essa somatória aqui, ela já vai ser a força que eu estou aplicando mais o peso, ó, o peso menos a força elástica, né? Ou seja, esse menos vai passar para o outro lado. Então, eu vou dizer que a força elástica é igual ao peso mais a força que eu estou aplicando. Ó. É aquele negócio, gente. É você colocar na sua cabeça que força é vetor. Então, a gente sempre vai acompanhar o que o vetor está fazendo. Tá? O que o vetor estiver fazendo, eu vou acompanhar. Certo? O que o vetor está fazendo, eu vou acompanhar. Tá? Então, ó, força para cima é o diferentão de todo mundo. Peso e força que eu estou colocando para baixo. Então, se a força elástica é a única para cima, ela vai ser igual à somatória das forças que estão atuando para baixo. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Se eu estou conseguindo puxar, se eu estou puxando o bloco com a mola, é porque a força que eu estou colocando, ela está superando tanto a força elástica quanto a força de atrito. Por que tem atrito? Porque ele está na superfície, a não ser que a questão despreze o atrito. Aí, se ele desprezar o atrito, eu não uso ele. Eu digo que a força que eu estou aplicando é igual à força elástica. Tudo certo? Ok, certo. Gabi, tudo bem? Sim. Show. Beleza. Vamos fazer outra situação aqui. Fazer que nem Camila falou aí.
É mais raro, Camila, acontecer isso daí, tá? É mais raro, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, por exemplo, eu tenho aqui a força peso para baixo, certo? Ó, eu tenho a força elástica para cima. E eu vou ter também a força normal. Por que normal? Porque a caixa está em contato com a superfície. Então, eu tenho aqui, ó, a força normal, N, tá? Então, eu posso calcular o seguinte. Eu posso dizer que a somatória das forças que atuam no eixo Y são, vamos lá, força elástica, porque ela está na parte de cima, junto com a força normal, mais N. Por que, professor, eu somei a força elástica com a normal? Porque elas duas têm o mesmo sentido, né? Já o peso está em sentido contrário, então eu vou subtrair menos o peso, né? A somatória vai dar zero se não tiver movimento aqui, né? Igual a força elétrica, eu ia dizer, elástica, mais a normal, menos o peso. E esse peso passa para cá, ou seja, o peso é igual à força elástica mais a força normal. Certo? Teve contato com a superfície? Se sim, acrescenta normal no meio. Tá? Não teve contato? Tira normal. Eu sempre abro a boca. A boca? Ah, tá, entendi agora. Eu sempre abro a boca. E a play, eu lendo aplica, mas complica. Ah, tá, entendi. Não, mas ó, você me fez retratar de uma coisa que cai muito nas questões também, né? Imagina que eu tenho outra situação aqui, ó, em que eu tenho o seguinte. Eu tenho a mola, tenho o bloco, só que o que acontece? Esse bloco, ele está dentro de um recipiente com água. Recipiente com água, né? Ah, o que acontece? A normal é uma força de contato entre a superfície e o objeto. A força elástica é uma força de contato entre a mola ou o elástico e o objeto. Só que eu estou dentro agora de um fluido de H2O, para ficar bonitinho, água, né? Qual é a força que atua aí? Quais são as forças que estão atuando aqui? Você já usou H2O? Eu vi, cara, isso aí é muito engraçado. Eu não uso isso não, menino. Ai, Jesus. Ela auto se xinga. Vocês já perceberam que ela auto se xinga? Ó, né? Eu vou ter a força peso para baixo, certo? Ó. Eu vou ter a força elástica para cima, a força elástica. Só que olha que interessante. Vai surgir outra força de contato aí, que é o contato entre um corpo e um fluido, né? Alguém sabe o nome?
corpo e fluido, temos uma força chamada de... Camila, densidade. Densidade é uma força. Ai, Jesus. Densidade é uma força. Professor, é o empuxo? Isso, Sara. Obrigado, Sara. Eu tô rindo da cara de Camila, não. Eu tô rindo do que eu imaginei que a densidade sendo uma força. Ó, a gente tem aqui uma força que é uma força de contato, tá? Ó. Só que é o contato entre um objeto e o fluido, que é o empuxo. Ah, meu Deus do céu. Só você mesmo para fazer rir, viu? O empuxo. Né? Oxi, e o empuxo é pra cima, é, professor? O empuxo é para cima. Óbvio, é ele que faz os corpos flutuarem. É ele que faz o navio ficar lá no canto dele. Se não fosse o empuxo, o navio afundava. Ah, então é tipo uma força que a água faz contra o bloco? Isso é a força de contato entre a água ou qualquer outro fluido e o corpo que está lá. O corpo bota a força para baixo e a água bota uma força para cima para controlar o objeto, para que ele mantenha equilíbrio. Show, entendi. E esse empuxo, ele é vetorial, uma força vetorial ou não? Empuxo é vetorial, toda força é vetorial, né? Qualquer tipo de força é vetorial. Então, o empuxo é uma força, como qualquer outra, só que para a gente calcular ele, a gente vai precisar de uma unidade diferente, né, do que a gente está acostumado. Por quê? Porque para mim ter empuxo, eu preciso ter a densidade do corpo, né? Densidade, que não é força, né? A densidade vezes o volume do fluido deslocado, né? Vezes a profundidade, né? Não, profundidade não, desculpa. Densidade, volume e gravidade. E gravidade. Certo? Ó. Foi no IF, Gabi. Meu Deus, eu já estudei isso. Foi isso que a gente estudou, né, Manu? Enfim. Então, o impulso... Oxi. O impulso... que foi isso, homem? Europeu na aula? Europeu virou meme por causa disso. Ele. Ah, tá. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Então, gente, o empuxo é uma força que é tipo a força normal, é tipo a força elástica, é uma força contrária, tá? É uma força contrária ao o movimento, né? Que no caso não seria em tese movimento, mas é uma força contrária ao contato entre um corpo e um fluido, tá? Então, isso é muito importante a gente ficar atento a esse detalhe do empuxo, porque geralmente cai muito nas questões que fala sobre empuxo. Muito mesmo. Tá? Então, D, que é a densidade. Densidade de quem? Densidade do fluido, tá certo? Do líquido. V é o volume, geralmente é o volume do objeto que está lá. A gente chama de volume do fluido deslocado, tá? Que na verdade é o fluido que saiu, que deslocou, certo? Do recipiente, que é justamente o volume do objeto. Tipo assim, eu pego um copo, encho de gelo. Quer dizer, desculpa, eu pego um copo, encho de água. Encho de água até a borda.
Se eu colocar um cubo de gelo, esse copo vai transbordar, a água desse copo vai transbordar? O que é que vocês acham? Vou repetir a pergunta. Se eu pego um copo, encho d'água até a boca e coloco um cubo de gelo, esse líquido que está lá dentro de água vai derramar? Sim. Vai, porque eu estou inserindo mais água ali dentro. Por mais que esteja no formato de gelo, mas aquele gelo ele tem um volume. Então eu vou inserir mais volume ali dentro, certo? Então esse volume que a gente calcula no empuxo é justamente o volume de quem? Do objeto. Por isso que quanto mais volume eu colocar em um corpo fluido, maior é o empuxo. Ou seja, não importa o peso do corpo, não importa a massa dele. Se ele tem um volume muito grande, o empuxo vai ser maior. Por isso que os corpos como navio, lancha, tudo isso, ele tem um volume grande e acaba o empuxo sendo maior. Então, isso aumenta a capacidade dele conseguir boiar. Essa densidade, não. A densidade é do líquido, tá? Eu vou colocar aqui, especificando o que é, certo? Que é o empuxo. Geralmente, a gente vê esse assunto de empuxo em hidrostática, que é o que vocês estão vendo com o Emanuel. Só que como eu sei que vocês não assistem a aula de Emanuel direito, Não tá vendo, professor. quê? Então não tá vendo, já dispensa. Né? Então eu considero como sendo antes da gente ter a aula antes mesmo de hidrostática. Por quê? Porque isso aqui é força, não adianta mudar, né? Então D, cadê? Aqui, gente. D é a nossa densidade, ó, densidade do líquido, tá? Ó. Densidade do líquido, do fluido, né? Do líquido. Aí aqui é o volume do fluido deslocado. Tá? E aqui, como todo mundo sabe, é a gravidade. Gravidade. Certo? O E é empuxo, é força. Então, força é em Newton. A unidade é Newton. Tô vendo, Camila. Tô vendo. Ah, depois dessa, não. Depois dessa de densidade é força. Ó, então, analisando essa situação precária, né? A gente tem o seguinte: somatória das forças que atuam no eixo Y é igual. Eu tenho peso para baixo, empuxo e força elástica para cima. Então, seria empuxo mais força elástica, né? Menos o peso, certo? Se não tiver movimento, é zero. Então, eu vou ter empuxo mais a força elástica menos o peso. Esse menos passa para cá mais, então eu vou ter que o peso é igual à força elástica mais o empuxo, certo? Lembrando, gente, que eu só estou dando exemplo de como poderia ficar as fórmulas, tá? Isso aqui é muito relativo, depende do que cada questão trazer para a gente, certo? A ideia aqui é que a gente tenha uma simulação e que vocês entendam como é que a gente vai fazer uma questão envolvendo várias forças, tá? A ideia é essa, certo? Tranquilo até aqui?
Força elástica, empuxo. China, né? China. Pô, cara, aquela figurinha foi imoral. Não, aquela figurinha ali foi imoral. Quando tu circula aí as minhas fórmulas, eu só lembro dele, porque ele faz assim: é muito fácil, vocês vão resolver em uma linha. Aí escreve o quadro todinho, aí você circula a última coisa. Não, é assim mesmo. Pior que é assim mesmo, é verdade. Na nossa cabeça é uma linha. Na sua cabeça é o quadro inteiro, mais um pouquinho do outro quadro. Né? Fazer o quê, né? Se tiver movimento, aí o que é que muda, né? Muda aqui, Sara, ó. Muda aqui, na somatória. Por quê? Se eu tiver movimento, essa somatória aqui, ela não vai ser mais igual a zero, como a gente coloca aqui. Essa somatória vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, por exemplo, se eu tiver movimento, ó, vou botar aqui. Caso tenha movimento, geralmente as questões vão dizer o seguinte: calcule a aceleração desse corpo. Aí só dá para calcular usando a segunda lei de Newton, né? Porque falei de movimento, entra a segunda lei de Newton. Ó. Né? Segunda lei de Newton diz que a somatória das forças, independente se é x ou y, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Né? E essa somatória a gente chama de força resultante. Por isso que a segunda lei de Newton é força resultante vezes massa vezes aceleração. Né? Ou seja, no lugar do zero, eu ia botar massa vezes aceleração. E aí a gente acharia alguma coisa que esteja relacionada a isso. Entendeu? E é comum ver movimento nas questões? É comum. Só que sempre vai ter um eixo que não vai ter e sempre vai ter um eixo que vai ter movimento. Esse é o problema. A gente sempre vai analisar, geralmente, dois eixos diferentes. Na lista que eu passei para vocês, dá para ver uma diferença enorme entre as questões do EA, entre as questões da EFON, entre as questões da Escola Naval, entre as questões da EPICAR, entre as questões da XPSEX e entre as questões do ITA e do INE. A lista está composta de tudo. Eu botei até questões de vestibular, da FUVEST, da Unicamp, para vocês verem que cada concurso cobra de forma diferente. Tipo, EA é a prova mais fácil da física da sua vida, que você vai fazer na sua vida. Por quê? Sabe o que é a cobra? A EA diz assim: calcule a força elástica, sabendo que a constante elástica da mola é 50 e a deformação é 30. Não tem nem graça a questão. É sério, gente, tô brincando, não, é sério. A questão da A EA Maria também dizia isso, viu? Antes de uma Não, questão. professor, e por que eu não consegui fazer a lista? Não, calma aí. Procura as questões da EA da lista. Você vai conseguir fazer. Tá? Questão da EA, todo mundo aqui é capaz de fazer. Agora, questão que entra na XPSEX, entra na AFA, aí já começa a ficar diferente. O nível das questões começa a aumentar, porque geralmente essas questões requer que você analise tudo que existe de força naquele corpo. Tá? Gosta assim, questão feita para quem não raciocina. É, né? Ó, pega, ó, a gente vai fazer, se der tempo, a gente vai fazer hoje. Pega a questão da EA para você ver. É muito simples. Ó, pega uma questão agora mais pertinho, a XPSEX, é um nível um pouquinho mais baixo do que a AFA, por exemplo, né? Aí já começa a complicar um pouquinho, né? Aí pega uma questão do ITA, aí aqui nem aquela que eu fiz hoje que eu mandei para vocês, né, do ITA. É 3, 4 para responder a questão.
E outra, a questão do ITA, da AFA e do IME não vem com um bonitinho valor, não. Ela quer que você crie uma função em cima do que a gente aprende de força. É pior ainda. Né? Odiei esse simulado da XPSEX. Por quê? Tava difícil? Torando. Torando, meu Deus do céu. Sim, igual a todos os outros. Torando que igual a todos os outros. Vamos ver, né? Vamos ver. Tá certo. Vocês me dão um feedback no próximo simulado que vocês vão fazer. Porque foi eu que fiz as questões. Do simulado que vocês vão fazer na próxima semana. Foi. Foi eu que fiz as questões. Mas só desse que vai vir agora ou desses que já passaram, o senhor também fez? Não, desse agora que vocês vão fazer. Esse da próxima semana agora. Tem Depois uma coloca, parte. depois coloca bem muito desse que a gente já estudou. Não, vai ser todos os assuntos que a gente já viu. Que a gente viu na turma oficiais, né? Na turma de oficiais. Todo o assunto que a gente já viu. Ó, a Islândia quer simular da AFA. Sabe, gente? Que é isso. Ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, o que eu vou mudar, se caso tenha movimento, é a somatória das forças. Que no caso, no lugar de zero, eu vou colocar massa vezes aceleração. Certo? Temos outra força que a gente vai chamar de tração. Tração. Tá? O que é a tração? É quando a gente tem uma corda ao invés de uma mola ou de um elástico. Viu? Paguei sem querer aqui. Ó. Então, se a gente tiver uma corda que não deforma, aí a gente tem o que chamamos de tração, né? Achei que ia fazer a baladinha pra gente também, né? Não, Camila, vocês já estão muito crescidinhas. A baladinha é pros pequenininhos. Nono ano, primeira série do ensino médio. Ó, é porque tem todo um molejo, né? Tem toda uma forma diferente de dar aula por menino pequeno. Não é a mesma coisa, é diferente. Eu não fiz nada não, gente. Que é isso? Ó, então eu tenho aqui o peso para baixo. Ó, o peso para baixo. Aí eu tenho aqui, como não tem contato com nada embaixo, só tem uma força que é aqui para cima, que é por causa da corda, que a gente vai chamar de tração. Ó, então eu tenho o peso para baixo, tração para cima. Certo? Então, ó, nessa situação aqui, a somatória das forças do eixo Y são o peso, P, menos T, que é a tração. Certo? É aquele negócio. Geralmente, quando tem tração, não tem movimento. Certo? Não tem movimento, porque essa corda não balança. Ela não muda. Né? Ou seja, essa somatória é zero. Zero igual a P menos T. Ou seja, o peso é igual à tração. Certo? Deixa eu ajeitar isso aqui. O peso é igual à tração. Ó, peso
é igual a tração. Certo? Professor, e se eu tiver agora um corpo sendo puxado, ó. Um corpo sendo puxado por uma corda. Ele está sendo puxado pela corda, ó. Está sendo puxado pela corda, certo? Então eu vou ter tração para cá, ó. Tração para cá, né? Eu vou ter a força que eu estou imprimindo para cá, né? E se eu tiver atrito, eu vou ter atrito para cá. Força de atrito. Certo? Ó. Geralmente, a força que a gente vai puxar já é a tração, certo, gente? Geralmente, a força que você vai puxar já é a tração. Então, nesse caso aqui, tração e força são iguais, ó. Tração e força são iguais. Então, se eu quiser dizer que a força é a tração ou que a tração é a força, não vai mudar, certo? Então, ó, se eu estou puxando, eu estou tendo movimento, certo? Então, a somatória das forças do eixo X é a tração menos a força de atrito. Quem é a somatória? É o movimento, ou seja, a massa vezes a aceleração igual a tração menos a força de atrito. Pronto. Aí, se eu precisar calcular qualquer coisa aqui, eu analiso isso aqui que eu estou fazendo, ó. Tá claro, gente, até aqui? Professor, Fala. tem uma fórmula fixa para achar a tração, tipo a do empuxo ou não? Não, tração ela é sempre contrária a alguma coisa. Então ele vai ter que dar um número. Isso, é que nem a normal. A normal não é sempre contrária a alguma coisa? Né? Mas e se ele quiser que eu ache a tração, aí eu faço como? Pronto, você vai usar essa fórmula aqui para esse caso, jogando a força de atrito para lá, aí você teria que calcular a força de atrito, a massa, a aceleração e acharia a tração. Ah, Ou, tá, entendi. nesse caso aqui, você acha a tração pelo peso. Então, como é que a gente calcula o peso? Massa vezes gravidade. Então, a tração é igual a massa vezes gravidade. Vai depender da situação que ele está naquele momento. Por exemplo, eu posso ter o empuxo com a tração. No lugar vou fazer aqui. No lugar dessa mola, eu posso ter um fio. Aí eu seria do mesmo jeito, a única coisa que muda é que no lugar da força elástica ia ser o quê? A tração. Certo? Tudo bem, gente, até aqui? Professor, Oi. tem como explicar de novo essa parte da atração ser igual à força? Tem sim. Peraí. Ó, é só você imaginar o seguinte. Na hora que você vai puxar o bloco com a corda, a própria força que você está colocando é a força de tração. Porque a força de tração ela é uma força que surge pelo contato entre o bloco e a corda. Então, quando você puxa essa corda, essa força vai surgir, certo? Essa força vai surgir. Então, a força que você puxa, nesse caso aqui, a força que você puxa o objeto é a força de tração também que está vindo junto com a força que você está colocando, certo? Ou seja, você está fazendo uma força de tração para puxar o bloco, vamos dizer assim, tá? Deu para entender agora? Deu sim, obrigada. Nada.
Gente, eu vou apagar essa parte aqui, já tirei foto, certo? Vou apagar essa parte aqui. Relaxa. Para mostrar o seguinte, ó. Vimos a força de tração aqui, vimos aqui. Como eu falei para vocês, eu posso ter a mesma situação levando em consideração o empuxo. Eu vou fazer aqui só para ficar claro aqui mais um pouquinho, tá? Ó. Eu estou fazendo todos os casos possíveis, gente, que pode aparecer na hora da prova, na hora da questão, tá? Claro que vai ter coisas que eu não vou conseguir mostrar aqui. Que só na hora da questão é que a gente vai conseguir desenrolar. Mas, ó. Olha, ficou bonitinho dessa vez. Menina. H2O. Tá? Então, ó, eu tenho peso para baixo. Peso para baixo. Tração para cima, ó, da corda. E tenho o empuxo para cima também, né? O empuxo vai ser para cima, certo? Então, nesse caso aí, eu vou ter o seguinte, que a somatória das forças do eixo Y são tração mais o empuxo menos o peso é igual a zero, né? Ou seja, o peso é igual a tração mais o empuxo. Ok? Tudo certo? Prof, se eu tiver... Oi. É que, vê, eu tava processando agora o negócio, que, tipo assim, no eixo X, a gente calculou essa parte da tração considerando o movimento, né? Por isso que tem massa vezes aceleração. Isso, perfeito. Aí na força elástica, a gente não considera movimento, porque meio que ele é, tipo, desprezível para a situação, é isso? Não, acontece E movimento dá também. zero. Tipo, a gente Não, põe. dá zero porque eu supus que estivesse em equilíbrio. Mas geralmente força elástica tem movimento. Porque você está o tempo todo ali movimentando a mola. Então vai existir movimento. Eu só supus que não tivesse movimento para a gente conseguir igualar as equações. Entendeu? Mas, Mas no tipo, lugar do zero, você. Oi. tipo, numa questão, eu vou usar, tipo, zero ou eu vou igualar, tipo, massa e aceleração? Depende do contexto da questão, é isso que eu estou falando, entendeu? Se você olhar Entendi. e observar que o contexto da questão está falando que não tem movimento, é zero. Mas se a questão fala que teve movimento, aí você considera como massa vezes aceleração. Isso daqui, tudo que eu estou fazendo, são exemplos, mas na hora da questão vai ser completamente diferente, entendeu? Vai ser do jeito que a questão pedir. Do jeito que a questão pedir, a gente vai fazer. Tô entendendo. É porque eu imaginei que, tipo, a força elástica, tipo, o elástico em si, o movimento, tipo, era muito rápido e era desprezível, entendeu? Sei. Mas agora eu tô entendendo. Não, mas aí vai depender tudo da questão. O que a questão lhe disser que vai ser, você vai considerar. Perguntas.
Quais são as forças que estão sendo envolvidas aí nessa questão, nessa situação 2 aqui? O bloco está preso por baixo agora. Peso para baixo. Tração para baixo também. E empuxo para cima. Ó. Ou seja, a fórmula vai ser completamente diferente dessa, né? Eu vou ter agora que a somatória das forças do eixo Y são peso para baixo mais tração igual ao menos o empuxo, né? Se o corpo estiver em equilíbrio, né? Então vai ser 0 igual a peso mais tração mais empuxo. Quer dizer, menos o empuxo. Menos o empuxo, né? Então, esse menos passa para cá. Então, o empuxo agora é igual a o peso mais a tração. Certo? Ó. O empuxo é isso. Professor, e se eu cortar? Se eu cortar essa corda? Se eu cortar essa corda, o empuxo vai fazer com que o objeto suba. Por quê? Porque o empuxo é o peso mais a tração. Ou seja, independente que se eu tivesse a corda aqui ou não, o empuxo vai sempre tentar ser maior. Tá? Então, no momento em que eu cortar essa corda, ó, com a corda, sem a corda. Sem a corda, aí eu vou ter que o empuxo é igual ao peso. Vão se igualar, porque depois da corda ele vai e fica apoiando aqui em cima. Então, o empuxo é igual ao peso. Pois é, Camila. Fica muito mais fácil desenhar cada situação, justamente. Sempre a gente tem que tentar desenhar mesmo, tá? Sempre. Questão que envolve força é desenho. Porque fica bem mais fácil. E se a questão já tiver o desenho, é tentar, a partir do desenho que tem na questão, formular as forças que estão atuando ali. Certo? Vou apagar essa parte aqui. O problema da tração acontece agora. Tá tudo bem fácil, tá? Tá tudo bem fácil. O problema da tração é a decomposição dos vetores. Ó. Decomposição do vetor T. Sabe por quê? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. Eu tenho aqui uma situação onde a tração ela nem está na vertical e nem está na horizontal. A tração está num plano inclinado. Certo? Então, a gente tem aqui a tração, ó. Ó. Certo? Essa tração no plano inclinado, ela é decomposta em outros vetores, que seria um vetor no eixo X
que a gente pode chamar de TX, que é a tração no eixo X, e outro vetor no eixo Y, que a gente vai chamar de TY, tração no eixo Y, tá? E tudo depende do ângulo que vai estar formado aí. Por quê? Vamos lá. Imagina que o ângulo está aqui. Ó, o ângulo está aqui, certo? O ângulo está aqui. A questão mostra para a gente esse ângulo, tá? Se a gente percebe que o ângulo está aqui, show de bola. Por quê? Porque se tem ângulo, eu vou usar a relação de seno e cosseno. Então, seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, né? O seno do ângulo vai ser... Quem é o meu cateto oposto? É TY. Quem é a minha hipotenusa? É T. Então, para mim achar TY, eu passo T para cá multiplicando e vou ter que TY, ó, TY é igual a T vezes o seno do ângulo. Ó, essa é a primeira situação, é achar TY. Certo? Ó. TY. Isso seria um caso de uma polia, não. Isso seria o caso de um pêndulo, né? Um pêndulo. Ou um pêndulo, ou algo que esteja sendo segurado por duas cordas, por exemplo. Poderia ter outra corda aqui segurando, né? É um pêndulo. Polia é outra coisa. Professor, Oi. repete isso, por favor, rapidinho. Tá. Se o ângulo formado na tração estiver ligado com o vetor x, então o TY é a tração T vezes o seno. E o TX, ó, TX é o T vezes o cosseno. Isso só aconteceu porque, nesse caso, a tração tem um ângulo. Se não tivesse, aí a gente usava normalmente as formas antigas que a gente aprendeu. Mas toda vez que a tração formar um ângulo com a horizontal ou com a vertical, a gente vai ter que usar a relação de seno e cosseno. Tá? Relação de seno e cosseno. Então, se o ângulo está entre a horizontal e a tração, TY é T vezes seno, TX é T vezes cosseno. É que nem o símbolo trigonométrico, né? O X é o cosseno e o Y é o seno. Tá claro? Entendi. Eu só não consigo imaginar tipo, uma situação real em que a gente tipo calcule a tração a partir de um ângulo, sabe? Tem muito. Vou já explicar. Tá. E agora eu vou ter a mesma situação. Ó, eu vou ter a mesma situação. Só que o que vai mudar, eu vou fazer do outro lado ali. Professor, Oi. eu acho que eu não estou entendendo muito bem, não. Isso daí, como é que isso daí seria pedido numa questão? Vamos lá. Seria pedido assim, ó. Um bloco é suspenso por dois fios. Que formam um ângulo de 60 graus com a horizontal. Calcule o valor da sua força-peso, sabendo que a tração T é 5 newtons. Pronto. O bloco está suspenso por dois fios. Cada um tem a tração de 5 newtons e estão fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Ele quer saber o peso do bloco, que normalmente
a gente calcularia o peso desse bloco a partir da massa vezes a gravidade. Só que a gente nem tem a massa desse corpo. Mas tem outra forma de encontrar esse Mas, peso. professor, esse daí tá sem movimento? Tá, não tem movimento Então, não. Só mas equilíbrio. então o peso não seria 5 também? Não, porque a tração não está na vertical. A tração está na Ah, diagonal, formando um ângulo com a horizontal. Por isso que não é igual a tração. Aí, por isso que a gente tem que decompor o vetor. Porque, na verdade, o peso ele vai ser igual à tração Y. Ó, a tração Y. E não a tração normal T. Entenderam agora? então ficaria a tração vezes o seno de 60. Só que o que é que acontece? Vamos lá. Nessa situação que a gente tem duas cordas, eu tenho TY para uma corda e tenho TY para outra corda. Então, na verdade, esse vetor aqui seria 2TY, duas vezes TY, porque faz parte de uma corda e faz parte de outra. Os vetores vão se somar. Quando a gente soma dois vetores iguais, eles vão dar duas vezes o vetor inicial. Entendeu? Mas seria essa fórmula ali? T vezes seno de y, que seria vezes Isso, 2? perfeito. Vai ser 2TY, ó, igual a 2 vezes T vezes o seno do ângulo. Por que duas vezes? Porque eu tenho TY de um lado e TY do outro. Então, elas juntas se formam, dá 2TY. Então, 2TY é igual a 2 vezes 5 vezes o seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Vai ficar 10 dividido por 2 dá 5, né? 5, raiz de 3 é o nosso peso. Então, o peso vai ser 5 raiz de 3 newtons. Pronto. Achei o valor. Certo? Por isso que eu disse, as coisas começam a complicar quando vem os ângulos no meio. Até aqui estava tudo bonitinho. Aí o ângulo chega para estragar a nossa vida. Né? Então, se fosse só um normal ali, igual o exemplo que o senhor deu, seria normal, né? T vezes o seno, isso. Não precisava ir multiplicar por 2, não. Eu multipliquei por 2 porque eu tenho tanto tração de um lado quanto tração do outro. Então, essas forças se juntam, formando apenas uma na vertical. Entendeu? É que nem como a gente estudou, por exemplo, campo elétrico. Não tinha momentos que um campo elétrico tinha uma carga com o campo elétrico da outra se juntava, formando apenas um campo? Pronto, é a mesma ideia, porque campo é vetorial, então campo é vetor. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. A diferença é que aqui é a atração, juntando. Entenderam? Professor, mudando de assunto aqui bem rapidinho, já que eu não ia falar não, mas já que o senhor tocou nesse assunto de campo elétrico, não sei o quê, o senhor vai dar aula de campo elétrico ou não? Só para eu saber mesmo. Vou. Ah, tá bom. Massa, obrigada. Nada. Ó, eu vou fazer outra situação aqui, mudando o ângulo, tá? Mudando o ângulo. Então, ó, eu vou ter agora a mesma situação, o corpo aqui em cima, certo? A tração aqui T, certo? Só que agora, preste atenção, ó. Só que agora, o meu ângulo, ele não está mais ligado na horizontal, no TX. Ele está ligado aqui, ó, no TY, certo? Ó. Meu ângulo vai estar aqui no TY, ó, o ângulo θ, certo? Ó. Esse ângulo aí no TY muda completamente toda a configuração que a gente tem aqui. Ou seja, o TY agora ele vai ser o T vezes o cosseno do ângulo,
e o TX vai ser o T vezes o seno do ângulo. Por que isso, professor? Porque eu mudei o ângulo de posição. O nosso ângulo normal, que a gente aprende desde lá da primeira série do ensino médio, é que ele sempre vai estar voltado para o eixo X. Mas chega a situações que o ângulo vai para o eixo Y. Então, o que é Y agora é o cosseno e o que é X agora é o seno. Eu mudei o ângulo de posição, então o seno e o cosseno mudou de canto. Certo? Isso acontece até na matemática, gente. Na matemática, dependendo do ângulo que você estiver analisando. É normal confundir, normal confundir. Não tenha dúvida não, normal. Tá? Mas sempre analisem isso daqui. Ângulo no eixo Y, eu mudo completamente a ordem do seno e do cosseno. Ó. Ó. Certo? Então, eu tenho duas situações distintas aí. Duas situações distintas. Que, na verdade, o que mudou foi o ângulo, a posição do ângulo. Tá? Mas a ideia é a mesma. É decompor o vetor da tração. Se a tração estiver na diagonal, é porque existe um vetor no eixo Y e outro vetor no eixo X. Sempre. Tá? Isso, é melhor analise o ângulo direitinho. Veja onde é que o ângulo está. Usa o seno e usa o cosseno, que você chega no mesmo resultado que eu fiz aqui. Tá? Mesmo resultado. Certo? Professor, então vamos lá. Vamos mexer aqui, né? Como eu falei para vocês, ó. Se eu tiver aqui o peso, né? Ó, o peso. Se eu tiver aqui o peso, então o meu peso, a somatória das forças que atuam no eixo Y, vai ser igual ao peso menos TY. Ó, lembrando que esse TY ele surge por causa do ângulo e da atração que está na diagonal, certo? Ó, então, se não tiver movimento, a somatória é zero. Então, vai ser P menos TY. Ou seja, TY é igual ao peso. Ou peso é igual ao TY, né? Tanto faz. Tá, ó. Sempre que a gente for precisar fazer isso. Tá, ó. Dúvidas? Não. Eu sei que as dúvidas vão vir quando a gente for fazer as questões, né? Sem dúvida saber que a dúvida vai vir quando a gente for fazer as questões. Mas aí a gente sana essas informações, tá? O importante é a gente saber os detalhes de cada coisa para depois chegar no processo e, ó, determinei aí a visualização do que eu aprendi no conteúdo. Pronto, só isso. Tranquilo? Tem outra força, eu vou colocar aqui, ela é bem tranquila. Só passar uma linha aqui para fazer ela aqui. Existe uma força chamada de força centrípeta, né? Ó. Força centrípeta. O que é a força centrípeta, né? É a força quando a gente está em um corpo circular, em um movimento circular, e em qualquer ponto que eu estiver do círculo, a força vai ser voltada para o centro do meu círculo, né? Isso é o que a gente chama de força centrípeta, ó. Sempre voltada para o centro do meu círculo, ó. Força centrípeta, tá?
A força centrípeta, ela é calculada a partir da massa vezes a aceleração centrípeta. Essa é a fórmula da força centrípeta. Massa vezes aceleração centrípeta. Mas a gente lembrar um pouquinho, a gente vai reforçar que a aceleração centrípeta, ela pode ser calculada de duas fórmulas. É a velocidade linear ao quadrado sobre r, né? Ó, essa é uma das formas de calcular a aceleração centrípeta. E a outra fórmula é a velocidade angular ao quadrado vezes r. Então, eu posso usar a força centrípeta dessas duas fórmulas, né? Eu posso fazer força centrípeta igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre r. Lembrando que essa velocidade é a velocidade linear, certo? Ou a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes r. São as mesmas fórmulas, só que uma é a velocidade linear e a outra é a velocidade angular. Certo? É disso que tu gosta, Sara? Ai, Jesus, eu sei, não sei não, viu? Ó, se isso daqui for um pêndulo, certo? E eu soltar esse pêndulo aqui, ele faz esse movimento aqui, ó. Certo? E, consequentemente, esse movimento é circular. Ou seja, fora o Tx aqui, eu ainda teria a força centrípeta puxando o corpo para o centro do movimento. Certo? Essa é uma situação assim, meio difícil, mas pode acontecer. A gente puxar o corpo, quando soltar, quem leva ele é tanto a força centrípeta quanto a atração. E vai movimentar ele aqui. Certo? Tudo bem até agora? Força centrípeta. Desapareceu? Tirei foto. Voltei. Vamos para uma legal aqui. Uma que acho que ninguém aqui deve ter estudado já. Oxe. Voltou não, Gabi? Sai e entra de novo. Então sai e volta. Você diz, não tem pró. Aí você vai ficar ouvindo só minha voz sem assistir a aula. Professor, Oi. o senhor vai dar polia? É polia o nome, é? É, polia. Vou, já já. Que eles estão presos um ao outro, né? Isso, vou já já. E questão de elevador também? De elevador também. Só que o de elevador eu vou deixar para a próxima aula. Que não vai dar tempo hoje. Mas de elevador, de lombada, de buraco, tudo isso a gente vai ver ainda. Eu tô indo com calma. Vou deixar vocês processarem a informação. Aí, no processo, a gente vai complementando as coisas. Porque se eu jogar tudo de uma vez, aí o bagaço tá feito. Já tá começando a bagaçar o negócio? Mas vai dar certo. Tenha fé, tenha calma. Estudem direitinho. Vão a fundo. Certo? Qualquer coisa. Procura exercícios mais simples do que a nossa lista.
Vão fazendo com calma, depois você parte para as coisas mais difíceis. Também não adianta a gente botar o pé na frente da carroça, senão a gente vai ser atropelado, né? Então vamos devagar. Eu jurava que as leis de Newton eram pouca cara. Não é não. Não é mesmo. Mesmo. Ó, é porque assim, leis de Newton é um assunto bem teórico, né? O problema é a aplicação das leis de Newton. É isso que a gente tá vendo agora. Tá? Temos uma força que a gente chama de força de resistência do ar. Força de resistência do ar. Também chamada de força de arrasto. Força de arrasto. O que é isso? Vamos lá, gente. Todos os corpos que estão caindo, né, eles acabam sendo influenciados pela força de resistência do ar, pela força de arrasto, né? Essa força de arrasto, ela tenta impedir com que o movimento lá aconteça, mas óbvio que a gravidade ela vai ser muito maior e vai fazer com que o corpo caia, né? Se a gente desconsiderar a força de resistência do ar, a gente tem um corpo caindo em queda livre. O que seria cair em queda livre? Seria cair apenas com a influência da gravidade, certo? Sem nenhuma influência do ar. Por quê? O que acontece com o ar? Vamos tentar entender o que acontece com o ar. Ó, vou pegar aqui duas folhinhas. Eu tenho duas folhas aqui, certo? Duas folhas do mesmo tamanho, do mesmo diâmetro, da mesma massa, certo? Se eu soltar elas duas do mesmo jeito que está aqui, as duas vão cair igual, certo? Agora, no momento em que eu amasso uma dessas folhas, quem vocês acham que vai cair primeiro? A bolinha, né? E por que será que é a bolinha? Por que será que essa bolinha cai primeiro? Vamos pensar um pouquinho. Imagina que isso é uma questão teórica da sua prova. Você vai explicar o porquê que a bolinha vai cair primeiro. Vamos lá. Não tem opções. Você vai criar a sua resposta. E por que a resistência do ar é menor, Islane? Por que a resistência do ar é menor? Tem a ver com a superfície, por causa do formato, corpo, né? Vamos lá. Você percebeu que na hora que eu amassei a bolinha, eu diminuí a área de contato entre o ar e o corpo, né? Ou seja, a área de contato influencia, certo? Que esse corpo caia bem mais rápido do que a folha, né? Por causa que a folha vai ter uma área de contato maior para o ar acabar resistindo à força da queda, né? Não, esquece peso, pelo amor de Deus. A queda do corpo não é influenciada pelo peso, e sim pela gravidade. Queda livre, tá? Porém, com a resistência do ar, os corpos não caem de forma igual. Na verdade, era para cair. Eles eram para cair de formas iguais, mas não caem. Por que eles não caem? Porque a área de contato da bolinha é bem menor, então ela vai cair primeiro, porque tem menos força de resistência atuando sobre ele, certo? Ou seja, se a gente precisasse calcular
a força de resistência do ar, a gente ia calcular dessa forma. Ó, força de arrasto é igual a 1/2 vezes a densidade vezes a área de contato vezes C. Pronto. Isso é a força de arrasto do ar, a força de resistência do ar. Quer dizer que quanto maior a área, eu vou botar aqui o que significa cada coisa, quanto maior a área, densidade do ar, A é a área de contato e C é o coeficiente de arrasto. Certo? Essa seria exatamente a fórmula da força de resistência do ar. Certo? Mas essa fórmula veio da onde? Veio de outra fórmula que a gente também considera como a força de arrasto, que é K vezes V elevado a N. Tá todo mundo achando, que diabo é isso? Eu nunca nem vi esse negócio aí, né? Onde V é a nossa velocidade, tá? Gente, aqui eu já posso dizer que é o nível mais alto, tá certo? Ó, até XPSEX não cai essa parte aqui. A AFA cai, tá? Por isso que eu tô mostrando aqui a vocês, porque eu sei que grande parte de vocês que é AFA, né? AFA cai força de arrasto, tá? Pois é. K é uma constante e N é outra constante do meio e do corpo. Na verdade, essas duas fórmulas se complementam. O que elas se complementam? Vamos lá. Quanto maior for a velocidade do corpo, maior é a força de arrasto. Por exemplo, carros de Fórmula 1 que chegam a velocidade muito grande, eles têm uma força de resistência a eles muito grande. E a ideia, que a gente chama isso de hidrodinâmica, é tentar melhorar e diminuir a força de arrasto que atua naquele corpo. Então, geralmente, o que é que acontece? Vamos lá. Já percebeu que os carros, geralmente de corrida ou carros de Fórmula 1, não sei se alguém aqui já viu um carro de Fórmula 1 na vida, mas alguém aqui já viu na televisão ou imagens, já viu que a parte da frente do carro ela é meia, vamos dizer assim, não é curvada, ela é meia pontuda. Já perceberam isso? Né? Por que ela é pontuda? Justamente para a gente diminuir a área de contato, porque aquele carro tem velocidade muito grande. Então, isso acaba aumentando a força de resistência do ar. Mas aquele bico ali da frente é justamente para a gente diminuir a área e diminuir a força de arrasto. Né? Por exemplo, o cara vai pular de paraquedas, né? O cara pula de paraquedas. Aí já percebeu que algumas roupas desse povo que pula de paraquedas tem tipo um negócio aqui que você consegue abrir para ficar com uma área maior, mais plano. Pronto. Aquilo ali é para a gente aumentar a área de contato. Agora a gente quer aumentar a área de contato. Para aumentar a força de arrasto e a gente conseguir controlar a nossa velocidade e o caminho que você está percorrendo na queda. Por isso que
o paraquedas, né, ele tem o formato com a área. Quanto maior a área do paraquedas, melhor. Porque a força de arrasto vai impactar melhor na hora da queda. Sara disse que meu avô disse que é para cortar o ar. Ele tá certo. Você cortando o ar, você diminui a força de arrasto. É que nem os carecas que nadam melhor na água. Só que o ar... Isso, perfeito, né? É que nem os carecas que nadam melhor na água. Só que o ar, no caso, né? É por que careca nada melhor? Não, tô rindo. É porque... É porque eu lembrei de algumas situações e lembrei que a maioria dos caras que são bons nadadores são carecas, né? Desculpa, perdoe-me. Ai, meu Deus do céu, os pobres. Acho que era mesmo isso. Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Ai, meu Deus. Tá? Então, a força de arrasto ela é importante, mas a gente tenta quebrar ela, porque às vezes ela atrapalha, né? Numa curva que o carro vai dar, ela atrapalha, às vezes, na parte da aceleração do carro, tá? Então, geralmente, a gente tem o benefício dela, mas tem também o malefício em alguns dos casos, tá? Então, ela é uma força contrária ao movimento, certo? A força de arrasto é uma força contrária. Então, por exemplo, eu vou tentar simular aqui a queda de um corpo. Olha, ficou bonitinho, ó. Caiu o corpo caindo, né? A força peso para baixo. E para cima, ó. A força de arrasto. Certo? Atuando aqui, ó. Para minimizar o impacto da queda desse corpo. Tranquilo, gente? Tudo de boa? Sim? Pronto. Para a gente terminar a aula de hoje, vamos falar de polias. Assim, tudo que a gente tinha para imaginar de força, as que englobam essa parte da dinâmica, a gente já estudou. Tem outras forças? Tem. Tem força magnética, força elétrica, força gravitacional, mas aí são conteúdos mais específicos, que a gente teria que ter uma base de algumas outras informações para conseguir fazer, que não necessariamente a gente precisa agora, tá? O que a gama de informação que a gente já tem, já dá para a gente fazer as questões que envolvem a nossa lista de exercícios. Tá? E como mecânica é a parte mais importante, né? É o conteúdo que mais cai nas provas, a gente não pode também atropelar o assunto, né? Então a gente vai com calma, vai fazendo até chegar um momento que a gente vai dizer, agora eu estou conseguindo fazer tudo, agora eu estou de boa. A gente muda de conteúdo, tá? Vai ser assim. Tem que ser assim, porque a gente tem que se sentir seguro, né? Naquilo que mais cai. E nas coisas que menos caem, pode perceber que as coisas que mais caem, a gente tá meio seguro. Nas coisas que menos caem, a gente tá mais seguro. É a vida, né? Fazer o quê? Polias. Vamos lá. Polias, que também pode ser chamadas de outro nome. Deixa eu só relembrar aqui o outro nome que é chamada. Roldana. Roldanas. Né? Elas têm duas funções, tá? A gente vai ter dois tipos de polias. A gente tem a polia fixa e a gente tem a polia
móvel, né? Qual é a diferença das duas? Vamos lá. A polia fixa, ela só serve para, ó, ela só serve para modificar o movimento da força, né? Quando eu falo movimento, é melhor colocar outro nome. Ela vai modificar o sentido da força. Pronto. Mais fácil. O sentido da força. Tá? Então, geralmente eu vou ter uma polia que ela é fixa. Ó, ela é considerada como fixa. E ela vai ter a função. Tem aqui uma caixinha, né? Vamos supor que essa caixinha aqui tenha 100 newtons, tá? E eu estou aqui puxando essa caixa, ó. Estou aqui puxando essa caixa, tá? Eu vou puxar ela com a força de 100 newtons também, né? Porque a polia fixa só serve para mudar o sentido. Ou seja, a caixa vai subir e a força, né? A força que aciona a caixa. E para mim puxar, eu tenho que descer com essa força. Então, eu vou mudar o sentido da força, tá? Quando eu tenho a polia móvel, aí o negócio muda, né? Ela serve, ó, ela serve para alterar a força aplicada para puxar o corpo. Ou seja, o meu intuito da polia móvel é diminuir a força que eu preciso puxar. Então, vamos supor que eu tenha um objeto que tenha um peso de 1000 newton. E eu tentando puxar com a polia fixa, eu não consigo. Agora, se eu boto a polia móvel, essa força ela é reduzida. Então, eu vou conseguir puxar com o peso muito menor. Então, ó, eu vou fazer um exemplo aqui. E óbvio, para mim ter uma polia fixa, aliás, para mim ter uma polia móvel, eu preciso de no mínimo uma polia fixa, tá, gente? Eu tenho uma polia fixa e tem as polias móveis. Ó, dá para perceber a diferença entre a polia fixa e a polia móvel. Certo? Geralmente a polia fixa tem um suporte que segura ela. E a polia móvel, geralmente, ela é presa por fios mesmo. Tá? Por fios. Então eu tenho uma fixa e duas móveis. Né? E o meu fio está aqui, ó. Onde eu vou puxá-lo. Para conseguir a caixa subir, certo? Vamos supor que essa caixa aqui, ela tem o peso de 400 newtons, certo? E eu vou puxar. Para a gente saber a força que eu aplico nela, eu vou usar uma seguinte fórmula. Força é igual ao peso da caixa dividido por 2 elevado a n. Ó, essa é a fórmula para me achar a força que eu preciso aplicar para puxar essa caixa. O peso é o peso da caixa e o N é o número, ó, número de polias móveis, tá? Não bote a fixa no meio, senão vai dar errado, tá? Então eu tenho que botar só as móveis. Ou seja, qual é a força que eu vou aplicar aqui para essa caixa subir?
Força é o peso, que é 400, dividido por 2, elevado a 2 polias móveis. Vai ficar 400 dividido por 4. 400 dividido por 4, 100 newtons. Então, para mim puxar, eu só vou puxar com 100 newtons. Olha, compensou. Ou seja, a mesma força que eu apliquei aqui para puxar essa caixa de 100 newtons, eu usei aqui para puxar uma caixa de 400 newtons. A diferença é que eu coloquei 2 polias móveis que diminuiu a força que eu vou colocar. Tá claro isso, gente, para todo mundo? Tá? Então vamos ver se todo mundo está entendendo. Eu quero ver se alguém vai responder. Se eu tivesse só essa polia aqui, qual é a força que essa polia reduz para mim conseguir puxar? Tá. Aí seria 400 dividido por 2 só. Isso. Isso. Na verdade, é um macete. Para cada polia, a gente divide por 2. Então, por exemplo, a primeira polia é 400 dividido por 2. A segunda é o resultado dessa dividido por 2. Se eu tivesse a terceira, seria o resultado dessa dividido por 2. E assim por diante. Quanto mais polias a gente colocar, mais dividido por 2 a gente vai ter. A fixa não conta, porque a fixa ela só modifica o sentido. Ela está lá só para modificar o sentido da força. Então, para essa caixa subir, eu tenho que ter uma fixa para mudar o sentido dela. Na fórmula, a fixa não conta. Certo? Tudo bem? Pronto. Gente, quarta-feira é feriado. Então, teoricamente, eu estou fazendo 3 dias na semana, às vezes 2, né? Depende do dia. Geralmente a gente está fazendo 2 dias, né? Na semana, às vezes 3, enfim. Na quarta não vai ter aula, mas se alguém tiver alguma dúvida, manda no grupo que eu respondo, tá? Durante a quarta-feira. Na sexta, a gente retoma e a gente vai terminar esse conteúdo e fazer os exercícios. Tudo bem? Mas qualquer coisa, fala lá no grupo. E a nossa... dá tempo de revisar, vocês revisem direitinho. E na sexta-feira, se Deus quiser, se não tiver nenhum problema, espero que não, Deus é Pai, né? E a gente consiga, na sexta-feira, ter essa aula. Certo, gente? Tudo bem? Vou mandar a foto aqui. Vou passar 3 dias vendo assim. É isso mesmo. 30 mil milhões de forças, né? E ainda tem mais. É porque a gente não viu ainda. Só para lhe alegrar, ainda tem mais. Dobra esse valor, pronto, é o valor das forças que existem. Tá? Gente, um cheiro para todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Boa noite para vocês. Boa semana. E até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau. Pelo amor de Deus, Camila. Densidade não é força. Tchau.